Leitura do livro de Gênesis. Toda a terra tinha uma só linguagem e servia-se das mesmas palavras. E aconteceu que, partindo do Oriente, os homens acharam uma planície na terra de Senar, e aí se estabeleceram. E disseram uns aos outros: Vamos, façamos tijolos e cozamo-los ao fogo. Usaram tijolos em vez de pedra, e betume no lugar de argamassa. E disseram: Vamos, façamos para nós uma cidade e uma torre, cujo cimo atinja o céu. Assim ficaremos famosos, e não seremos dispersos por toda a face da terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E o Senhor disse: Eis que eles são um povo só e falam uma só língua. E isso é apenas o começo dos seus empreendimentos. Agora, nada os impedirá de fazer o que se propuseram. Desçamos e confundamos a sua língua, de modo que não se entendam uns aos outros. E o Senhor os dispersou daquele lugar, por toda a superfície da terra. E eles cessaram de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque foi aí que o Senhor confundiu a linguagem de todo o povo, e daí dispersou os homens por toda a terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande. De majestade e esplendor vos revestis, e de luz vos envolveis como no manto. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras, e que sabedoria em todas elas. Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Todos eles, ó Senhor, de vós esperam, que a seu tempo vós lhes deis o alimento. Vós lhes dais o que comer e eles recolhem. Vós abris a vossa mão e eles se fartam. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Se tirais o seu espírito, eles perecem, e
voltam para o pó de onde vieram. Enviais o vosso Espírito e renascem, e da terra toda a face renovais. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovar. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, sabemos que toda a criação, até o tempo presente, está gemendo como que em dores de parto. E não somente ela, mas nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito. Estamos interiormente gemendo, aguardando a adoção filial e a libertação para o nosso corpo. Pois já fomos salvos, mas na esperança. Ora, o objeto da esperança não é aquilo que a gente está vendo. Como pode alguém esperar o que já vê? Mas, se esperamos o que não vemos, é porque o estamos aguardando mediante a perseverança. Também o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, pois nós não sabemos o que pedir, nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor, com gemidos inefáveis. É aquele que penetra o íntimo dos corações, sabe qual é a intenção do Espírito, pois é sempre segundo Deus que o Espírito intercede em favor dos santos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Corações com vossos dons e acendei neles com amor, como fogo abrasador. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No último dia da festa,
o dia mais solene, Jesus em pé proclamou em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aquele que crê em mim, conforme diz a Escritura, rios de água viva jorrarão do seu interior. Jesus falava do Espírito que deviam receber os que tivessem fé nele, pois ainda não tinha sido dado o Espírito, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridas irmãs, caros irmãos, com alegria celebramos esta noite a vigília de Pentecostes, acolhendo e agradecendo a Deus pelo grande dom do Espírito Santo em nossas vidas. Em Pentecostes, nós celebramos o cumprimento da promessa de Jesus, de que Ele, ao voltar para o Pai, Ele não nos deixaria só, mas Ele enviaria para nós um outro Paráclito, um outro defensor, o Espírito da verdade. Aquele que é enviado da parte do Pai e do Filho, e o Espírito da verdade que nos fará compreender tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Toda a sua palavra, todo o seu testemunho, todo o seu ensinamento. E hoje, então, com alegria, nós celebramos esse cumprimento da promessa de Jesus. E, enfim, o Espírito Santo é enviado sobre os apóstolos, sobre os seus discípulos, ou seja, enviado sobre todos os discípulos de Jesus para fazer nascer a igreja de Cristo, a igreja que nasce da ação do Espírito Santo. Celebrar essa solenidade de Pentecostes é celebrar o início da igreja, o início da missão da igreja, pois ela só assume para valer a sua missão de anunciar e de testemunhar a palavra do reino, de testemunhar o ensinamento de Jesus Cristo a partir do dom do Espírito Santo. Então, nós todos somos hoje chamados a reconhecer este dom que foi enviado sobre cada um de nós. No dia do nosso batismo, nós recebemos o Espírito Santo, confirmamos o Espírito Santo em nós no dia do nosso crisma, que hoje também devemos, cada um de nós, fazer memória do dia em que fomos ungidos na fronte com o óleo santo, com o óleo do crisma, para recebermos em nós todos os dons do Espírito Santo. Portanto, esse Espírito é o que dá vida à igreja, é o que dá sentido a toda a nossa missão. Então hoje nós devemos realmente nos alegrar diante do Senhor por este dom magnífico, este dom tão grandioso na vida de todos nós. Sem o Espírito Santo, a igreja não existiria. Basta nos recordarmos lá do início do tempo da Páscoa, como que os apóstolos estavam depois da morte de Jesus. Estavam todos desanimados, tristes, sem saber o que seria dali para frente, trancados em casa, com medo. Mas a partir do dom do Espírito Santo, é ali no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo é enviado, que aí sim, eles tomam um novo vigor, que se tornam de fato homens novos, renovados pela força do Espírito, e deixam de lado o medo, o desânimo, para levar com alegria o testemunho de Cristo a todas as pessoas. Levar esse testemunho até os confins da terra, a todos os povos, a todas as raças, todas as línguas, para que todos possam acolher o Cristo e acolher assim a sua salvação. Então, irmãos, que nós possamos, então, nesta noite, agradecer realmente a Deus por este grande dom. E pedir sempre o Espírito Santo que continue a nos iluminar, que continue a conduzir a nossa vida, pois o Espírito nos conduz para Cristo. O Espírito é aquele que age em nós, para que possamos fazer sempre aquilo que Jesus nos ensinou. Para viver em nossa vida aquilo que Jesus também viveu aqui no meio de cada um de nós.
pois o Espírito Santo enviado sobre nós é o mesmo Espírito que agia no Cristo. E por isso, aqueles que se deixam guiar pelo Espírito Santo realizam no mundo as mesmas ações de Jesus. Realizam essas ações em plena obediência à vontade do Pai e num amor infinito pelos seus irmãos e irmãs. Amor esse que faz com que se dê a própria vida pela causa do reino, que se dê a própria vida para que todos possam ter vida plena, como é o grande desejo de Jesus para toda a humanidade. Então, é necessário, meus irmãos, buscarmos sempre o dom do Espírito Santo, abrir sempre a nossa vida, o nosso coração e deixar o Espírito Santo agir em cada um de nós. O Espírito já foi enviado sobre nós. Ele está, cada um de nós, pelo nosso batismo, já nos tornamos morada, templo do Espírito Santo. Mas ele age naqueles que permitem a sua ação. Se o nosso coração não está voltado para Cristo, se o nosso desejo nesse mundo não for os mesmos desejos de Cristo, o Espírito Santo fica como que sufocado dentro de cada um de nós. Quando o nosso coração está cheio de maus sentimentos, de ódio, de falta de perdão, de inveja, de tantas coisas ruins, de ódio, ali nós impedimos o Espírito Santo de agir em cada um de nós. Então é preciso, meus irmãos, que neste dia de Pentecostes, relembrando, vivendo, fazendo memória dessa grande graça que o Pai e o Filho conceder a toda a humanidade, que possamos realmente lembrar sempre que o nosso coração deve estar sempre limpo de toda maldade, limpo de tudo aquilo que é ruim, para que o Espírito Santo possa de fato agir em cada um de nós, para que sejamos de fato guiados sempre por esta força que nos leva sempre a fazer a vontade do Pai e nos ilumina no caminho para o reino dos céus, no caminho da vida plena que Cristo, pela sua cruz e ressurreição, já conquistou para cada um de nós. Mas o Espírito vem em nosso socorro para nos fazer caminhar sempre na estrada da vida, no caminho da verdade que é o próprio Jesus Cristo. Longe do Espírito, se nós não deixamos que a nossa vida seja guiada pelo Espírito Santo, nós podemos até ter boas intenções, fazer grandes planos, grandes projetos para a nossa vida, mas não estaremos em comunhão com Deus. E a chance dos nossos projetos, de tudo aquilo que planejamos na nossa vida não dar certo é muito grande. E nós ouvimos isso na primeira leitura de hoje do livro do Gênesis, neste relato, essa passagem aí da Torre de Babel, onde os homens falavam todos a mesma língua, se uniram para quê? Para construir uma cidade e uma torre que alcançasse os céus, que tocasse os céus, para assim mostrarem todo o seu poder, toda a sua força. Ou seja, guiados por sentimentos que não são os sentimentos que Deus quer para cada um de nós. E por isso, no meio da obra, o Senhor vem e confunde a língua dos homens. E ali então, cada um começa a querer fazer as coisas do seu jeito, passam a não mais se entender. E aí o empreendimento não vai para frente. Por quê? Porque não buscaram fazer a vontade do Pai, mas estavam imbuídos de outros sentimentos, que não aqueles que vêm da parte de Deus, não os sentimentos do alto, onde está Cristo junto do Pai. E isso, meus irmãos, é o que acontece tantas vezes também na nossa vida. Tantos projetos, tantas coisas que planejamos realizar, mas sem antes rezar, sem antes buscar a luz do Espírito Santo, sem antes consultar no Espírito qual de fato é a vontade de Deus na minha vida, sem pedir que o Senhor me oriente naquilo que eu quero realizar, mas fazendo as coisas pela nossa cabeça, guiados pelo nosso orgulho, guiados pela nossa autossuficiência e pelos nossos desejos de poder, de prazer, de riquezas. Quantas vezes nós, no meio do caminho, quebramos a cara, quantas vezes não alcançamos aquilo que planejamos, porque faltou o principal, buscar o Espírito Santo de Deus. É Ele que nos faz caminhar sempre na vontade de Deus, e Ele que faz com que todos os nossos empreendimentos, todas as nossas ações tenham sucesso,
porque Ele sempre nos faz viver a vontade de Deus. E a vontade de Deus é sempre que sejamos felizes. A vontade de Deus é sempre que consigamos o melhor para a nossa vida e para a vida dos irmãos. Por isso que nosso coração tem que estar sempre desprendido de todo sentimento de inveja, de prepotência, de arrogância, de queremos as coisas somente para nós. Mas quando buscamos fazer tudo segundo a vontade de Deus, o Espírito Santo vai nos conduzindo. E aí nós passamos a falar a mesma língua, que é a língua do Espírito Santo, a língua do amor, aquela que todos compreendem. E aquela que todos vão conseguir se unir de fato para realizar todas as suas ações na sua vida. Então, irmãos, agradeçamos hoje mais uma vez a Deus por esta grande graça. E lembrando, deixemos a nossa vida ser guiada pelo Espírito Santo. É Ele que em tudo nós devemos buscar em primeiro lugar. O cristão não pode iniciar o dia, não pode levantar da cama sem antes rezar, pedindo a luz do Espírito Santo sobre ele, para o conduzir na nossa vida. Quem que sabe quais são as situações que nós teremos que enfrentar durante o nosso dia? Nós planejamos aquilo que queremos fazer, aonde que queremos ir, o que vamos realizar, mas a nossa vida é tão dinâmica, tantas situações acontecem, sem que a gente estivesse esperando. E por isso que temos que sempre pedir a luz do Espírito, para que em todas as situações nós façamos sempre a vontade do Pai, como Cristo realizou sempre a vontade do Pai do céu, e por isso é glorificado pelo Pai. E assim, nós ouvimos a segunda leitura de hoje, da carta aos Romanos, onde São Paulo nos diz que o Espírito é que vem em nosso socorro, porque nós não sabemos o que pedir nem como pedir, mas é o Espírito que fala em nós, é o Espírito que nos dá as palavras acertadas, é o Espírito que nos faz reconhecer aquilo que de fato necessitamos e aquilo que de fato devemos pedir ao nosso Deus. Então, diante do mundo, diante de todas as situações que estamos vivenciando aí na nossa vida, neste momento, nós devemos pedir a luz do Espírito Santo, para que possamos de fato viver neste tempo de pandemia, nesse tempo difícil, fazendo aquilo que é certo. Não vamos só pelas nossas cabeças, ou não só pela cabeça das outras pessoas, mas devemos seguir por onde o Espírito Santo de Deus nos guiar. É a sua luz que nós devemos pedir sempre em primeiro lugar. E essa luz do Espírito Santo que nós devemos também hoje suplicar a Deus sobre a vida de todos aqueles que nos governam, todos aqueles que têm a missão de conduzir o povo, e principalmente nesse momento difícil que estamos vivendo, onde a vida do povo está aí em jogo, onde as pessoas estão correndo risco de vida com este vírus que está aí. E em vez de nós vermos os nossos líderes, os nossos governantes se unirem para falarem a mesma língua, para juntos guiarem o povo, para que possamos nos proteger ao máximo desse vírus e possamos realmente sobreviver a toda essa situação, nós vemos o quê? Cada um seguindo a sua própria cabeça, Não há conversa, não há acordo, cada um se aproveitando da situação para se autopromover, E aí o povo é que vai sofrendo. E aí que a gente vê o que é a Babel na prática, Quando os homens, em vez de se unirem para fazer o bem, para construir o bem para as pessoas, não. Fica cada um querendo fazer a coisa do seu jeito. Cada um querendo se impor sobre o outro, não pensando no bem comum, mas na proporção da sua própria imagem. Então, irmãos, nós devemos pedir que o Espírito Santo possa iluminar aos líderes do mundo inteiro, iluminar a todos os cientistas, para que possam encontrar uma vacina, que possam encontrar uma solução, para que a gente possa efetivamente se proteger contra este vírus. E tudo isso nós só vamos conseguir pela ação do Espírito Santo. Pedir ao Espírito Santo que nos dê o discernimento, que nos dê todos os seus dons, para que possamos viver bem na nossa família, bem na sociedade, bem na igreja, nas nossas comunidades, E que principalmente, que possamos em tudo, em todas as situações da nossa vida, buscar fazer exclusivamente a vontade do Pai. E se tivermos que sofrer por conta da vontade de Deus, que soframos,
mas que tenhamos esse discernimento de que estamos sofrendo pela vontade de Deus, mas que lá na frente, a nossa recompensa será algo maravilhoso que o mundo não pode nos dar, mas somente o Pai do céu, que Ele nos dará a vida eterna. Então, irmãos, que nós possamos nos unir ainda mais na nossa fé em Jesus Cristo, como Ele nos disse hoje neste Evangelho de São João: aquele que crê em mim, esse sim, quem tem sede vai até ele, dele brotarão rios de água viva. E é isso que o Senhor quer fazer de nós, fazer com que sejamos esses rios de água viva, que levam a sua graça, que levam a sua palavra, o seu testemunho a todas as pessoas. E o evangelista diz que Jesus, ao falar dessa água viva, ele se refere ao Espírito Santo, que ainda não tinha sido enviado aos seus discípulos, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado, E é isso que hoje nós viemos então celebrar, No último domingo da ascensão do Senhor, nós celebramos a glorificação de Jesus. Jesus é glorificado à direita do Pai, porque Ele fez a sua vontade, porque Ele deu a sua vida por obediência a Deus e por amor aos seus irmãos. E agora o Cristo é glorificado à direita do Pai. E agora o Cristo glorificado, agora sim, Ele envia para nós o dom do Espírito Santo, para fazer com que todo aquele que tem fé nele, na sua palavra, no seu ensinamento, possam jorrar neste mundo como rios de água viva, que levam sempre a sua palavra e o seu ensinamento a todas as pessoas. Então, se nós realmente cremos no Cristo, temos que assumir com firmeza essa nossa missão, Devemos ser como esses rios de água viva que brotam para a eternidade, que levam o testemunho de Cristo a todos os lugares. E esta é a grande missão do Espírito Santo no meio de cada um de nós: nos fazer viver a vida de Cristo, nos fazer viver conforme o ensinamento de Jesus, para que possamos testemunhá-lo, para que a igreja possa crescer, se expandir cada vez mais, e um dia estejamos todos reunidos com Cristo na casa do Pai, no seu reino eterno, no seu reino de amor. Então, irmãos, que o dom do Espírito Santo ilumine sempre a vida de todos nós. Nunca deixemos de buscar, de pedir a luz do Espírito Santo sobre nós, para que possamos realizar sempre todas as nossas ações em verdadeira comunhão com o nosso Deus, em comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo, para um dia também sermos glorificados como Cristo é glorificado pelo Pai no seu reino de amor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.